Vamos atualizar agora informações sobre as ações do IBAMA durante esse período de queimadas e a estiagem aqui no estado de Rondônia. Para isso, convidamos o superintendente do IBAMA Rondônia, César Luiz, para falar um pouco mais dessas ações. Inclusive, o superintendente já está aqui conosco. Superintendente, seja muito bem-vindo ao Cidade Alerta nesta terça-feira. A gente vem acompanhando todo esse processo, inclusive o trabalho de vocês. Como é que está funcionando hoje a atuação do IBAMA no estado de Rondônia? Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, André. Muito boa noite a todos os telespectadores do seu programa. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui. Bom, o IBAMA, ele possui 205 brigadistas que estão espalhadas em 8 regiões que são mais sensíveis e mais propensas ao fogo. O IBAMA, então, já desenvolve esse trabalho desde os anos 2010, mas nesse ano em específico, as brigadas de 180 brigadistas, em razão de todo esse processo, né, que nós estamos vivendo da realidade das mudanças climáticas, nós passamos para um efetivo de 230 brigadistas. Então, tivemos um reforço no nosso número de brigadistas, mantendo o mesmo número de brigadas, e o entorno dessas unidades de conservação de nível federal, de competência federal, e o entorno das terras indígenas são protegidas por essas brigadas. Não todas, mas aquelas em que são mais endêmicas, aquelas que estão mais suscetíveis, aquelas que em anos anteriores refletiram ou demonstraram que tinham uma sensibilidade maior ao fogo. O IBAMA tem atuado desde maio, inclusive. Os brigadistas, eles são contratados em junho, mas desde maio nós fazemos o que nós chamamos de queima prescrita, ou seja, é uma queima feita lá em maio, tá? Em junho, que é um tempo que não existe essa concentração tão grande de fumaça, né? Então você queima o combustível para evitar que exatamente no período mais crítico, que é agosto, e setembro, historicamente, é o pior mês de todos eles, e outubro, nós tenhamos um volume menor de combustível. Estamos vivendo uma realidade totalmente distinta. Hoje, em Rondônia, sendo mais específico, em Porto Velho, nós temos uma concentração muito grande de um material proveniente da queimada, que é um material chamado de PM2,5, que é um material particulado 2,5, com 2,5 microns, né? Esse material particulado que caracteriza essa névoa seca, caracteriza essa fumaça que todos nós, que não precisamos ser nenhum pneumologista, mas só de sair no ar nós sabemos que, obviamente, esse ar não faz bem, ele faz mal, né? Beber uma água suja faz mal, né? E respirar um ar como que nós estamos respirando, inclusive em níveis de poluente, que muitos institutos que fazem a aferição desse poluente no ar rompeu a escala, ou seja, ele não tinha nem escala para dizer o quão ruim estava. É uma fatalidade para a nossa cidade, uma fatalidade para o nosso estado, mas esse prognóstico já tinha sido traçado, inclusive, pelo Sensipan o ano passado. O IBAMA se precaveu no sentido de reforçar os seus brigadistas, mas mesmo esse efetivo de 230 brigadistas é pequeno. E, principalmente, a nossa área de atuação, nós não atuamos em terra privada, nós não atuamos em unidades de conservação que são de administração do Estado, a não ser no caso específico do Parque Estadual Guajará-Mirim, em que o Estado ele fez o acionamento, solicitou o apoio do IBAMA. Hoje nós temos lá 34 brigadistas que estão ombreados com todo o sistema, todo o aparato de segurança, e inclusive já deu até resultado. Desde o dia 30, foram montadas barreiras de contenção para impedir o acesso. Todas as vias de acesso ao redor do bico do parque estão sendo policiadas pelo Exército, a Polícia Militar, a Polícia Ambiental, a Polícia Civil, a Polícia Federal. Todos estão fazendo esse controle de acesso que possibilitou, né, que nesses exíguos 4 dias, nós tivéssemos uma redução significativa do número de focos de calor que existia dentro do Parque Estadual Guajará-Mirim, que nos dá a esperança, inclusive, de num tempo muito
relativamente curto, porque, afinal de contas, o combate lá já dura praticamente 50 dias. 50. E, no entanto, se nós conseguirmos resolver esse caso em 10 dias, com essa mobilização de todas essas forças, será um tempo recorde, para que nós possamos pegar todo esse aparato e deslocar para outras áreas, essas outras áreas que são endêmicas. E a força policial e a força do Estado vai chegar lá, que é exatamente o exec-soldado da borracha e o Jaquirana, que é onde se concentra a maior quantidade de focos. Claro que essa fumaça toda não é só o Estado de Rondônia, mas o Estado de Rondônia contribui em uma boa parte dessa fumaça que está acumulada na nossa cidade. Tem a contribuição de fumaça proveniente do Pará, fumaça proveniente do sul do Amazonas, fumaça proveniente do oeste do Mato Grosso, fumaça proveniente parte da Bolívia, inclusive que a Bolívia afeta muito o centro-sul do estado, de Ji-Paraná a Vilhena, mas nós estamos embrenhados nessa missão e, junto com as nossas co-irmãs, juntos com as nossas outras instituições, no sentido de coibir e reduzir. Mas isso tem que ficar bem claro. Imagine que nós apaguemos todos os focos de calor hoje. Vai levar um tempo considerável ainda, né, de uma semana a 15 dias, para que essa fumaça se dissipe de forma natural. Porque quem faz a dissipação de toda essa fumaça, proveniente da irresponsabilidade de muitos, como o Will colocou brilhantemente, tenho que parabenizar ele. Existem indícios de incêndios criminosos? Todos são criminosos, André. Tanto a prova disso, a maior prova que nós temos de tudo isso é essa ação contundente que o Estado fez de fazer o controle de todas as vias de acesso ao Parque Estadual Guajará-Mirim, e boa parte dos focos que existiam lá foram retidos pelo controle desse acesso. Então, isso é mais uma prova de que eram pessoas que estavam fora do parque, que entravam dentro do parque, colocando fogo, talvez em retaliação ao processo de desintrusão, talvez com a esperança de retornar às áreas que eles haviam sido invadidos, que eles invadiram e que haviam sido retirados, ou talvez por alguma outra razão que a gente não sabe. É difícil um cidadão de bem entender o que é que motiva o crime. A gente não tem uma mente criminosa para saber o que é que motiva esse instinto criminoso de alguém. Mas os incêndios são criminosos, fogo não faz parte da ecologia da Amazônia, né? 99% dos focos de incêndio são de origem humana. É alguém que vai lá e põe fogo. Não existe foco de calor detectável que seja feito de forma natural na Amazônia. Presidente, bacana a sua presença hoje aqui conosco para estar explicando, né? Inclusive, durante a sua fala, a gente vai acompanhando algumas imagens do trabalho realizado. Essa ação, para a gente encerrar a nossa entrevista, essas ações que vocês estão desenvolvendo agora, desenvolvendo nesse momento, sem prazo para terminar, não é isso? Não, elas não têm prazo para terminar quando acabarem, né, os focos de calor. O IBAMA trabalha, né, as brigadas são contratadas para trabalhar de junho a dezembro, são 6 meses de contrato temporário. Mas essa mobilização que foram feitas de todas as forças, né, de segurança, como bombeiros, eu esqueci até, um grande parceiro nosso que é o bombeiro, então os brigadistas, os bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Ambiental, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, todos os entes que estão envolvidos o Exército, todos os entes que estão envolvidos nesse processo de controle, não tem data para parar. A data para parar é quando apagar os focos de incêndio. Inclusive, isso tem que ficar bem claro, porque muitas vezes a população imagina que ela está sendo alvo do governo que quer impedir a ação dela. Não é. Quem está sendo alvo disso são os criminosos que estão causando esses incêndios, que está socializando o seu custo de produção, né? Ele pega todo o custo de produção dele, o lixo dele, ele transforma em fumaça para que a gente respire, mas, no entanto, ele privatiza o lucro. O lucro é só dele, mas o custo para ele produzir o que ele está produzindo vira para todos nós. E nós, como ente de Estado, temos a obrigação de agir no sentido de promover a saúde, promover que as pessoas não sejam prejudicadas pela ação de meia dúzia de pessoas. Ou seja, aqueles que estão fazendo mal devem ser punidos para que a sociedade ganhe, não tenha o prejuízo que todos nós estamos tendo. Nós, eu, você, né, todos aqueles que estão
propiciando esse programa, a senhora, dona de casa, o senhor, trabalhador, todos nós, nossos filhos, nossos netos, estamos sendo prejudicados. Isso em detrimento, te garanto, de uma meia dúzia de pessoas. Talvez meia dúzia de pessoas estejam enricando com toda essa tragédia que nós estamos vivendo no nosso Estado. Mas a grande maioria de todos nós estamos tendo um prejuízo que é inestimável e é impossível de ser calculado. Presidente, o superintendente do IBAMA de Rondônia, agradeço a sua presença aqui, muito bacana para a gente estar conhecendo um pouquinho do trabalho. Parabenizar toda a equipe, uma excelente noite para o senhor e a gente vai seguir então acompanhando. Eu é que agradeço mais uma vez, né? É uma honra estar aqui presente e principalmente estar prestando conta à sociedade do trabalho que nós desenvolvemos frente ao IBAMA. Muito obrigado pela sua presença e a gente vai seguir então acompanhando.